Glória a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Hoje, sexta-feira, e nós retornamos aqui para dar continuidade à meditação da palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24. A proposta é as coisas do fim. Amém? Convido você, a sua família para se chegar, pegue o seu lápis, seus apontamentos e vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor. Para isto, vamos elevar a Deus uma oração. Convido você a curvar a sua cabeça, se você pode, não é neste momento, elevar o seu pensamento, a sua voz ao trono da graça. Diz a palavra do Senhor que os ouvidos do Senhor não estão tapados, não, eles estão inclinados para ouvir a oração. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por esta noite de estarmos na sua presença, adorando e glorificando o teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça pela vida e por esta boa oportunidade. Senhor, meu Deus, queremos pedir a tua bênção, a tua presença para esta reunião. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações, nos revelando, Senhor, meu Deus e meu Pai, algo a mais de tua palavra em favor da nossa vida. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos teus filhos que estão passando, Pai querido, por provas de enfermidade, Senhor, meu Deus, por situações familiares, Senhor, meu Deus, por causas difíceis. Apresentamos a ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que opera, é o Senhor que faz, é o Senhor que trabalha em favor daquele que em ti espera. Derrama, pois, a tua bênção e a tua graça, fortalecendo cada um neste tempo, Senhor, para que vivamos neste tempo glorificando o teu nome. Maravilhoso Deus, pedimos, pois, as tuas bênçãos por aqueles que estão hospitalizados. Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos, curando, trazendo de volta, Senhor, meu Deus, ao convívio, para que o seu nome seja glorificado. Pedimos, pois, a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, queridos irmãos, hino 400 da harpa cristã. 400 em Jesus. Cante com alegria, vamos louvar o Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Oh, glória a Deus! Em Jesus, irmãos, tudo acontece. Ele é o Deus que criou os céus e a terra pelo poder de sua palavra. E nós, com o tato de suas mãos, soprou em nós o seu Espírito, nos fazendo alma vivente. Somos alegres e felizes porque temos a presença de Jesus e estamos ancorados pelas suas promessas. Amém? Então abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos meditar nesta noite, dando continuidade, quinta semana que estamos falando sobre este assunto. As primeiras 3 sextas-feiras nós falamos sobre o templo. Na passada, meus irmãos, sobre o Monte das Oliveiras. E hoje vamos para os capítulo 24, versículos 4 até o versículo 14.
14, 10 versículos desta palavra. Amém? Abra bem a sua Bíblia, atento à leitura da palavra do Senhor, pegue aí um papel, uma caneta, para você fazer seus apontamentos, porque é a palavra de Deus, é alimento da nossa fé. Amém? Mateus 24, 4 diz assim a palavra do Senhor: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor cessará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Temos feito esta leitura, queridos irmãos, e o assunto é: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aquela indagação, aquilo que pesava o coração dos discípulos de Jesus. Lembre-se que particularmente eles chegaram junto a Jesus quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando, olhando, não é, para o templo e para a cidade de Jerusalém. Coração tranquilo, Jesus vai responder esta indagação, esta preocupação que incomodava o coração dos discípulos. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 é o quinto e último sermão de Jesus, ou os discursos de Jesus. O tema principal é as últimas coisas, ou os últimos tempos. Amém? É o último sermão de Jesus de uma série de 5 sermões escrito no Evangelho de São Mateus. Esta mensagem de Jesus está escrito no Evangelho também de Marcos e de Lucas. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 37. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 39. Nunca se esqueça que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Alguns datam este evangelho depois da destruição do templo, depois do ano 70. Uns trazem um pouquinho antes. Mas, queridos irmãos, Marcos, ele vai escrever o seu evangelho para que aquelas histórias verdadeiras de Jesus não se perdessem. Ainda havia as testemunhas que presenciaram, que vivenciaram em si os milagres e os feitos de Jesus. E interessante que Mateus, então, a observar a escritura de Marcos, sim, a escritura de Marcos, a escritura apocalíptica de Marcos, ele vai escrever o seu quinto sermão de Jesus. Só que ele vai somar a esta mensagem, a este sermão, queridos irmãos, algumas parábolas. Capítulo 24, versículos 32 a 44, a parábola da figueira e da vigilância. Mateus 24, 45 a 51, a parábola do servo bom e mau. Mateus 25, do 1 a 13,
a parábola das 10 virgens. E Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. Então observe, queridos irmãos, que há um sincronismo nesse momento, não é? Dos evangelistas, olhando para Marcos, que é chamado o evangelho do trilho, aquele que dá o primeiro norte destas mensagens. O acompanhamento, não é? Destas leituras e observando este momento. Este momento, Jesus está no Monte das Oliveiras. E o que se dá a entender e o que se deixa traspassar na palavra do evangelista Mateus é que ele diz assim: meus amigos, mantenham a calma e a firmeza diante das dificuldades que virão. Jesus não amedronta, Jesus não espanta, Jesus não causa terror, a sua palavra traz segurança. Agora saiba, a palavra de Jesus não engana, ela é certa. A palavra de Jesus não tem arremedos. Jesus não quer aqui ocultar as lutas e as dificuldades do tempo do fim. Não, mas ele também quer transmitir com isto que eles tenham calma e se mantenham firmes diante das lutas que estão para vir. A primeira coisa, guardem a minha palavra. O que diz no livro de Salmo, que a palavra do Senhor é luz para o caminho. Isso quer dizer, neste caminho de dificuldade, nas densas trevas que a humanidade passará nestes dias, a minha palavra iluminará o caminho. Como é importante ter nas densas trevas uma luz, para vermos as pedras, os buracos, os encalços do caminho. A palavra de Jesus é luz, luz que ilumina o caminho. Outra coisa que Jesus quer dizer a estes seus amigos: mantenham a calma e a firmeza e tenham a minha palavra como luz. E outra coisa, pratiquem o meu ensino. Porque praticando o meu ensino, que é, meus queridos irmãos, o fundamento de nossa fé, seria como hoje a vacina contra o falso e o engano. Quem não conhece as Escrituras, por não conhecer as Escrituras, já erramos. É pecado não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus diz assim: erreis. E o que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eu como crente, na pessoa bendita de Jesus, tenho que conhecer a sua palavra. E a palavra de Jesus não engana, não mete ninguém em enrosco, não é um engodo, não cria ilusão e falsas esperanças. A palavra de Jesus é luz e o seu ensino é fundamento para a nossa vida. E que ele começa, quer dizer, ele inicia esta resposta no versículo 4. Não é? E lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E você vendo o versículo 11, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos irmãos, um dos sinais do tempo do fim é mensagens que enganam, pregações que enganam, mensagens falsas, pregações falsas, que faz com que eu seja alimentado por ilusão e por falsas promessas. Tenha ciência destas coisas. Agora lá, meus queridos irmãos, no livro de 1 João, carta de 1 João, capítulo 2, versículo de número 20,
Diz assim a palavra do Senhor: mas vós possuirdes a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. A unção do Espírito Santo nos traz conhecimento, nos faz perceber as mensagens de engano. O Espírito Santo, neste tempo, que atua na igreja, que atua nos homens que creem em Jesus, é suficiente, é um Deus presente que nos esclarece, que ilumina a nossa mente, que traz paz ao nosso coração. Sim, senhores, acerca desta unção. E esta unção, queridos irmãos, é uma proteção contra as mensagens que enganam e as mensagens falsas. Nunca se esqueça, busque a presença do Espírito Santo, a unção que vem do Santo. Vós a tendes. Queridos irmãos, acalmemos o coração, porque quando passamos por aflição, por luta, nós queremos ouvir uma palavra, não é? Como aquele remédio sem receita médica. Ele não trata a causa, só trata o sintoma da causa, a dor. Mas a causa ainda está lá. Nós precisamos da unção do Santo, porque a unção do Santo trata a causa, não trata o sintoma. Nós não podemos ser crentes que quando, não é, as coisas começam a despencar do nosso lado, nós buscamos qualquer mensagem, qualquer palavra. Jesus não quer enganar, a sua palavra é a verdade. Ele está dizendo assim: nos últimos dias se levantarão enganadores e falsos. Sim, mas a obra do Espírito Santo é a unção que vem dele, que me capacita para compreender o que é e o que não é. Observe também no Evangelho de João, abra sua Bíblia, capítulo 16, versículo de número 13. Observe o que disse Jesus. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Observe que a unção do Santo, meus irmãos, e a presença do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Saiba que na Bíblia Sagrada não existe meia verdade ou eu acho. A Bíblia é um livro de mensagem absoluta, porque é a verdade. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo quer então trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Para quê? Para que não sejamos ludibriados no tempo do fim, com mensagens falsas e com profecias enganosas. Falsos cristos, falsos profetas, uma mensagem que vai enganar a muito. E nós temos que nos aperceber acerca dessas coisas, porque o falso Cristo, que tem falsas profecias que enganam, queridos irmãos, eles pregam primeiro a aparência, o exterior, a beleza física. Não que nós não tenhamos que ter cuidado com o corpo. Sim, temos que ter cuidado com o corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Foi Deus quem deu o corpo e nós temos que zelar e cuidar dele. Mas não cultuar o corpo. Mensagem de aparência. Outra coisa, dentro da mensagem falsa, bens materiais. Sim, senhores. É uma coisa muito perigosa. Ninguém está aqui dizendo, não é a questão da pobreza ou da riqueza. Não. Cada um Deus chama como está. Agora o meu coração não deve ser colocado nisto. Olha como é sutil
a mensagem do falso profeta e dos que enganam. Jesus é rei. E eu sou filho dele. Se eu sou filho do rei, logo sou príncipe. E como príncipe, eu tenho que viver nesta terra uma vida de conforto, uma vida de triunfo, uma vida de aquisições materiais. Senhores, e eles terminam dizendo assim: e se você, como filho do rei, não está tendo estas coisas, alguma coisa está errada. Jesus bem poderia dizer aquele versículo, não é? As raposas, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Olhe para as Escrituras. Isto não é ser pobre ou ser rico. Não quer dizer que Deus não esteja conosco. Deus está com todos nós. Quando ele fala assim, o evangelho do reino vai ser pregado para os pobres, são aqueles que estão sofrendo lá dentro. Pessoas, meus irmãos, que são pobres lá dentro, não têm a grandeza da salvação. A salvação é algo glorioso que foi conquistado por sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora observe que a mensagem não é que é ligada a estas coisas, em face a Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Observe, isso confronta, isso machuca. Isso dá um sinal de alerta. Cuidado com as mensagens que não produzem para a eternidade. A mensagem verdadeira chama homens, pobres, ricos, mulheres, jovens, crianças, a todo a quem tem entendimento, a esta salvação. E Jesus está dizendo, todos os senhores, em suas classes sociais, sofrerão. Sofrerão por causa do meu nome. Então saiba que Cristo incomoda. Cristo incomoda a sociedade corrupta, Cristo incomoda a sociedade pecadora, Cristo incomoda quando os valores dos homens não são os valores de Cristo, quando as coisas estão deturpadas, quando existe a idolatria que leva os homens às suas falsas sensualidades, a busca da mulher para com a mulher, do homem para com o homem. Observe todas estas coisas, mensagens enganosas, profecias enganosas. Jesus é a verdade. Verdade absoluta. Você vai incomodar esta sociedade. Deus te colocou aí para incomodar, porque a luz e a verdade incomoda. Quando a luz brilha, as baratas somem. Quando a verdade chega, a mentira cai por terra. Jesus está dizendo aos seus discípulos: acalmem-se. Mantenham-se firmes, porque virão grandes lutas, mas vocês precisam ter calma e ser firmes. Por causa do meu nome, vocês passarão tribulações, serão angustiados, serão maltratados, te levarão diante da justiça para responder acerca de vossa fé. Oh, glória a Deus, queridos irmãos, vós tendes a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos acompanhar nestas horas, o Espírito Santo vai nos encher nestas horas, o Espírito Santo vai nos capacitar para esta hora. Enche-se do Espírito Santo, da unção que vem do Santo, aquela que tem poder, autoridade, graça de Deus, para que te possa comportar de maneira digna diante daqueles que te perseguem. A igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Ela está sobre a rocha, edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glorifique a Deus aí na sua casa. Se você está incomodando o mundo, não sendo uma pessoa chata, não sendo uma pessoa intransigente, nada disso, não sendo mal educada, não é isso que Jesus está dizendo. É por ser tão simples que segue a Jesus que você incomoda. Amém? Aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então Jesus abre dizendo sobre falsas profecias, sobre mensagens que enganam. Muitos irão parecendo ser o Cristo, mas não é o Cristo. No século IV antes de Jesus nascer, já surgiram vários Cristos.
E depois que Jesus foi ressurreto, aí que surgiram vários Cristos mesmos. Mas meus irmãos, estes Cristos queriam libertar a questão, não é, dos judeus do Império Romano. Era derramado com sangue. Jesus não derramou sangue de ninguém, ele derramou o seu sangue em meu favor e em teu favor. Olha que diferença. Enquanto eles buscavam a morte dos outros, Jesus se ofereceu como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Que diferença é aquele que pelo seu sangue selou a paz, derrubou a parede de separação e nos deu acesso a Deus. Glória ao seu nome. Oh, aleluia. Remicanta lama séria. Ele está aí na tua casa agora, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está passeando aí aonde você está. Aleluia, glorifica o nome dele. Receba esta palavra. Não se deixe enganar no dia de tua aflição. Não é qualquer galho que salva e nem qualquer tronco que corre a correnteza do rio que tem poder de nos salvar. O único que faz a ponte diante do abismo é Jesus. Ele é a ponte que nos conduz à presença do Todo-Poderoso. Mas eu quero concluir este primeiro passo acerca do fim. Enganadores, profetas falsos. Com segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículos 1 a 5. Estamos na quinta semana. Na próxima, vamos dar mais um passo nesta revelação das coisas do fim de Mateus 24. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, irmãos. Tempos trabalhosos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Se perdeu o temor. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Marque bem esta palavra. Quanta coisa não tem acontecido no nosso país. Inimigos do bem. Queridos irmãos, tenhamos consciência que estamos em Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Permanecemos em Cristo. Porque permanecer em Cristo, meus irmãos, nós vamos dar fruto. E vamos continuar glorificando o seu nome. Mas continuando, versículo 4 do capítulo 3. Traidores, atrevidos, afatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Coisa do fim. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Esta é a palavra de Paulo. Como que são as coisas, não é? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sinais do fim. Enganadores e falso profeta. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade, não é? Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Vamos dar mais um passo. Então, qual é o primeiro sinal das coisas que estão se apercebendo? Ainda não é o fim. Primeiro, mensagens que enganam e profecias falsas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que momento glorioso é esse junto com a sua palavra. A sua palavra é a verdade. O Senhor nunca nos negou a verdade. O Senhor nos deu a lucidez para que nos dias, Senhor meu Deus, que isto vai acontecer, nós estejamos avisados pelo Senhor. E saibamos, ó Pai querido, se comportar diante das adversidades deste tempo, guardando a Tua palavra e vivendo a Tua palavra. Compreendemos, Senhor, que a Tua palavra e o Teu nome
Causa, Senhor meu Deus, diante daqueles que são inimigos do bem, estranheza, perseguição. E eles, Senhor meu Deus, se utilizam de todas as ferramentas para tirar-nos, Senhor meu Deus, da nossa posição, que foi o mesmo Senhor que nos alcançou, porque foi o Senhor que nos chamou para ser ovelha do teu pasto. Não foi nós, senão a tua graça e o teu amor para conosco. Senhor, cinge-nos de fortaleza neste tempo. Que esta palavra no Monte das Oliveiras, olhando para todo o cenário do fim, o Senhor diz para seus discípulos, meus amigos, mantenham a calma e fiquem firmes. Porque virão tempos difíceis. Que a tua igreja nesse tempo se revista, Senhor meu Deus e meu Pai, desta autoridade espiritual. E que a unção que vem do Espírito Santo domine a nossa mente e o nosso coração, para que não sejamos enganados por nenhuma mensagem que não seja de tua palavra e que seja verdadeiramente interpretada pela tua palavra. Pai querido, pedimos, pois, a tua bênção, dai-nos uma boa noite de sono, um lindo final de semana. Abençoa a juventude da igreja, que nesta segunda e terça-feira estarão se reunindo aqui, Senhor meu Deus, para adorar o teu nome, numa reunião de gratidão. Abençoa o pastor. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada vida, a cada irmão, fortalecendo o Senhor e guardando neste tempo. Pedimos, pois, as tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima sexta-feira.